Tá, agora tá. E está no livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição diz o seguinte: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás nos céus. São palavras de Jesus, está em Mateus 18, versículo 19. E Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: aceitar-nos na condição de obreiros chamados por Jesus a servir e servir. Compreendermos-nos em lide como sendo uma só família na intimidade do lar, esquecendo-nos pelo rendimento da obra. Acreditar, mas acreditar mesmo que nada conseguiremos de bom perante o Senhor, sem humildade e paciência, tolerância e compreensão uns diante dos outros. Situar a mente e o coração na lavoura do bem comum, fazer o que se deve, mas prestar apoio discreto e desinteressado aos companheiros na desincumbência das responsabilidades que lhes competem. Associarmos-nos ao esforço geral do grupo, no cumprimento do programa de ação, traçado a benefício do próximo, sem esperar pedidos ou requisições de concurso fraterno. Observamos todos nós que nos achamos na seara de Jesus, não porque aí estejam laços queridos ou almas abençoadas de nosso tesouro afetivo, a quem desejamos agradar e a quem realmente devemos ajudar, quantos o seja possível, mas acima de tudo para trabalhar por nós e por nós mesmos, aproveitando as novas concessões que o Senhor fez-nos, por acréscimo de misericórdia, a fim de que se nos melhore o gabarito espiritual nos empreendimentos de resgate e elevação. Caminhar para a frente, desculpando-nos com entendimento mútuo quanto às próprias fraquezas, sem melindres, sem queixas, que apenas redundam em complicações e perda de tempo. Agir e servir, sem menosprezar as tarefas aparentemente pequeninas, como sejam colaborar na limpeza, transmitir um recado, ouvir atenciosamente os irmãos mais necessitados que nós mesmos, ou socorrer uma criança. Cada um de nós, na equipe de ação espírita, é peça importante nos mecanismos do bem. Jamais nos esquecer de que o maior gênio não consegue realizar-se sozinho e que, por isso mesmo, Jesus trouxe-nos a edificação do reino de Deus, valorizando o princípio da interdependência e a lei da cooperação. Bom, aí eu não sei se vocês perceberam o comentário que eu fiz no início, né? Veio a vergonha, né? Mas essa lição nos diz que ninguém evolui sozinho. É impossível. A própria doutrina nos ensina isso. Nós temos essa interdependência, nós precisamos um do outro para que a gente possa evoluir, para que a gente possa andar para frente. E a doutrina nos ensina isso. E nada melhor do que um laboratório, do que um centro espírita, né? É onde nos dá a oportunidade para que nós possamos exercitar a nossa compreensão, a nossa fraternidade, o auxílio mútuo. A equipe de um centro espírita não é apenas um grupo. Não é como uma equipe que nós temos de trabalho, uma equipe esportiva, o que seja. A equipe, quando se diz de um centro espírita, ela tem que ter a sintonia de um mesmo ideal, que é o ideal de nos ajudarmos ajudando ao outro. E nós temos que entender que as diferenças e essa diversidade é a riqueza que uma equipe dentro de um centro espírita tem. Assim como nós temos os membros dos nossos corpos, né? Braços, pernas, cabeça e tudo, os órgãos, todos funcionam em harmonia. E quando falta
um sempre dá algum tipo de problema. E que os talentos que cada um traz, independente do que seja, faz parte e é uma parte principal para o trabalho dentro de uma casa espírita. A tarefa não pode ser colocada como maior ou menor. Todos nós temos a importância, seja ela o passista, que vem, estuda dentro da casa, que aprende, que desenvolve esse trabalho, seja aquele que faz a limpeza. Hoje mesmo, as nossas irmãs estavam aqui fazendo limpeza dentro do centro. Trabalho importante, para não acumular, né, muitas coisas que não precisamos. Seja na recepção, seja aqueles que organizam, seja quem traz alguma coisa para a cantina, seja para um palestrante que veio de tão longe nos trazer uma mensagem. Todos nós fazemos parte dessa engrenagem viva. É uma engrenagem que não pode ser corrida com ferrugem, mas nós temos que ter cuidado com o perigo e com a inveja alheia, que pode trazer sempre o trabalho abaixo. Na mesma citação de Jesus, dentro dessa nossa mensagem de hoje, ele diz que, estando um ou mais reunido e pedindo em seu nome, que ele estará presente. Então, uma equipe que trabalha com esse ideal está trabalhando para Jesus. Tem que usar os seus métodos, que são claros, de amor e fraternidade para com todos. Ele nos pede para que nós façamos isso, porque estamos fazendo a Ele. E se nós não estamos fazendo isso, estamos fazendo ao contrário, não é um grupo que trabalha em nome de Cristo, é um grupo que trabalha em nome de si mesmo. Temos que entender que o atrito ele é necessário, faz parte da convivência, faz parte do nosso caminhar, desde que ele seja com respeito, entendendo que o irmão que nos dá mais trabalho, que exercita a nossa paciência. O irmão que mais necessita, ou que menos nós nos damos bem, é aquele que nos faz desenvolver algo que é a nossa fraternidade, a nossa compreensão para com os erros, para que eles possam também perdoar aos nossos próprios erros. A fidelidade do posto de cada um dos trabalhadores espíritas também é muito importante, porque quando falta um, sempre o trabalho carrega ao outro, né? Sempre é dobrado ao próximo. Então, essa vitória de equipe dentro do centro não vem com números, não é como uma vitória de uma equipe de futebol. A vitória de uma equipe dentro do centro espírita é trazer a paz, a união, enquanto serve ao próximo. Trabalhar em equipe, eu não sei quem escreveu isso, mas trabalhar em equipe é saber ouvir quando a vontade é falar. É agir quando a tendência é o desânimo. Manter o Cristo como guia de nossas ações. Então, hoje, essa é a mensagem que nos foi dada, que nos foi intuída pelos mentores da casa. E eu vou pedir a todos que mantenham essa serenidade, que elevem o pensamento a Deus e ao Pai e a Jesus, e que possamos, Senhor, agradecer pelo momento e pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando. Que ilumine ao Roberto, que vai trazer uma mensagem de amor e carinho, compreensão dentro da doutrina dos Espíritos, para que a gente possa sair daqui hoje muito melhor do que chegamos. Que assim seja. Eu vou passar agora para o Roberto para que a gente possa desfrutar da palestra. Boa noite a todos. Bom, vou usar esse negócio aqui. Ok. Eu dei boa noite? Sim. Vocês responderam? Sim. Graças a Deus. Eu me faço essa pergunta o tempo todo. Médium porque sou um. Fazia muito mais no início, né? Claro. Porque, afinal, quando a mediunidade se apresentou para mim, muitas dúvidas me assaltaram. A dúvida maior de todas, sem dúvida, é saber se eu realmente era médium, porque sempre vi a mediunidade como uma ferramenta de evolução pessoal e, ao mesmo tempo, coletiva. Sempre vi a mediunidade com extremo respeito e, ao mesmo tempo, sempre a vi como um sacerdócio.
E, ao mesmo tempo, esse respeito me fazia relutar. Será mesmo que eu tenho essa responsabilidade? Será mesmo que eu tenho isso? Essa característica? Será que isso realmente é algo que eu preciso seguir? Essas eram as minhas dúvidas no início. E os sinais que a mediunidade trazia para mim eram... Hoje eu posso dizer que eram nítidos. Na época eram confusos. Porque a gente costuma querer dar outro tipo de explicação para o que acontece com a gente. Então, desde a infância que eu tive, que eu tinha uma evidência, assim, que eu via espírito toda hora, todo instante. E eles me perturbavam muito, não me deixavam dormir, eles me perseguiam, né? E eu tentava conversar com meu pai e com minha mãe a respeito, e eles não entendiam nada. E na época, né, meu pai e minha mãe não sabiam o que fazer, porque era tudo muito estranho. E aí, depois dessa fase, que eu tinha uns 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, veio a fase das doenças, que cada vez foram piorando, muitas doenças físicas de todo tipo. Por um lado, me fez ficar muito mais perto deles, em compensação, eu vivia em hospital, não tinha muito contato com o restante da família e por aí vai. Depois da fase das doenças, aí sim, veio uma fase um pouco mais de saúde, foi quando eu comecei a botar o pé na rua, né? Assim, brincar com as outras crianças na rua já com 12 anos. E aí, as coisas começaram a caminhar aparentemente normal. E a mediunidade, que eu não chamava de mediunidade, já tinha me abandonado, achava eu. Com 17 anos, comecei um processo de muito pensamento, sabe? Assim, muita reflexão sobre mim mesmo. E é estranho você, com 17 anos, passar por uma reflexão tão profunda como é que eu passei. Conversava com os meus amigos a respeito e aquilo parecia meio que... É meio estranho, porque meus amigos não tinham esse mesmo pensamento. Eles não tinham esse tipo de preocupação que eu tinha. Eles não se preocupavam com nada espiritual, não se preocupavam com o futuro, não se preocupavam com coisas assim. Era o dia a dia, eram as conquistas materiais, eram as coisas mais imediatas. Aí foi na época que eu comecei a fazer engenharia, e aí eu me isolei um pouco dos meus amigos, mas mesmo assim ainda continuava vendo. E aos 19 anos, um grande sofrimento me abateu, e eu não sabia por quê. Uma depressão que eu tive, mas muito forte. Foi logo após um carnaval. E mesmo tendo tido um carnaval aparentemente normal, ou muito parecido com os anteriores, eu me peguei assim muito preocupado comigo e com o meu futuro. E que aquilo ali não fazia mais sentido na minha vida. Eu comecei a perceber que as coisas que o carnaval trazia não eram o que eu queria, não era o que eu buscava. Aí eu resolvi fazer, cara, quer saber? Eu vou parar, entender o que está acontecendo comigo, e depois eu vou retomar a minha vida de um jeito diferente, porque não dá para continuar nessa mesma vibração. E aí eu comecei esse processo, entrei realmente numa depressão muito forte, fiquei uns 4 meses em casa, ainda consegui ir para a faculdade. Porque a minha namorada na época, ela também fazia faculdade na mesma instituição e eu ficava na responsabilidade de levá-la também. Então eu não parava de ir, mas era a única pessoa que eu tinha contato. Me isolei do resto do mundo. Aí fiz 20 anos durante esse período e no mesmo ano eu decidi então procurar uma casa espírita. E foi a pior experiência que eu tive na vida, porque a casa espírita era completamente... com metodologias muito fora daquilo que eu imaginava. E aí eu saí de lá muito decepcionado, muito triste até, porque eu já tinha uma certa visão do espiritismo muito positiva e aquele encontro ali foi péssimo. Mas aí eu comecei a refletir, mas será que essas pessoas não estão fazendo o espiritismo à moda delas? Será mesmo que o espiritismo é realmente só isso? É realmente essa loucura, essa coisa distorcida? E aí eu tive um convite de um primo, lá na cidade de Maranguape, que é vizinha a Fortaleza, eu sempre nasci e morei a vida toda em Fortaleza, e me convidou para ir conhecer um trabalho dele, espiritual, que também trabalhava com cura. E aí eu conheci um espiritismo que é o mesmo que eu tento aprender e passar adiante até hoje, que é um espiritismo bem mais próximo daquilo que Kardec nos ensinou. Eu me apaixonei assim muito facilmente pela ideia, pela doutrina, estudávamos muito intensamente. Me mudei para Maranguape, comecei a morar lá. E em alguns meses começaram os primeiros sinais da mediunidade vindo, mas vindo muito forte mesmo. Aí eu fiz parte de um centro espírita lá,
Fiz parte, na verdade, de 2 casas espirituais lá em Maranguape. Uma delas era um centro espírita mais tradicional, onde tinham todos os cursos de iniciação, grupo de estudo mediúnico, por aí vai. Em poucos meses já estava numa desobsessão trabalhando. E como era naquela época, né? Como as coisas aconteceram naturalmente. E posso até dizer, de certa forma, até fácil, porque acontecia muito naturalmente. Eu não forçava, as coisas simplesmente ocorriam. E no mesmo ano, tudo isso que eu contei, do começo da depressão até agora, é dentro do mesmo ano, viu? Nesse mesmo ano, a mediunidade de cura se apresentou. Foi quando eu estava lá no nosso trabalho espiritual, e um espírito se aproximou de mim. Eu não sabia o que era, não sabia quem era, comecei a ficar tonto, apaguei completamente. E quando eu despertei, até pensei que eu tinha desmaiado, mas não, eu estava em pé. Quando eu despertei em pé, tinha uma pessoa na minha frente, com um esparadrapo nas costas, mexendo os braços e dizendo assim: obrigado, doutor, não estou sentindo mais nada. Aí eu falei: peraí, doutor não, que eu não sou doutor. Tinha terminado nem engenharia. Então, que história de doutor é essa? Não, o senhor fez o paciente, né? O senhor fez a minha cirurgia, eu estava com muita dor nas costas, eu estou aqui, ó, fazendo todos os movimentos e tudo, não estou sentindo mais nada. Aí eu saí correndo meio que desesperado, né? Fui até o meu primo, que era um médico mais experiente, e contei o que tinha acontecido. E ele falou uma coisa para mim que eu sempre gostei, sempre passei adiante nos cursos que eu dou sobre mediunidade. Ele disse assim, ó: muito melhor do que eu dar a você evidências da sua mediunidade é você mesmo descobri-las por você. Aí eu fui perceber o quanto esse referencial interno nessa descoberta da mediunidade é importante. Eu não entendia isso. Eu achava que era mais fácil se um espírito viesse através de um médium experiente e dissesse assim, ó: você tem mediunidade, sua mediunidade é tal, e a sua missão é essa. Pronto. Pensava eu que era dessa forma, que seria muito mais fácil, mas não foi bem assim a minha história. Então a mediunidade se apresentou aí, eu comecei a ser muito perseguido, até pelas pessoas da própria instituição, que acharam que tudo aconteceu muito rápido, e eu concordava com eles. Mas o que eu podia fazer? Eu não estava inventando, eu não estava mentindo. Era algo que eu protegia, de certa forma, porque afinal era uma verdade para mim. E aí, gente, eu comecei a perceber, e aí nessa época a gente estudava muito, a gente lia muito Kardec, muitos livros acessórios, uma literatura muito vasta, e eu sempre notei que o meu assunto predileto era a mediunidade. E eu achava, na época, que eu comecei a estudar muito profundamente mediunidade, eu li praticamente todos os livros, romances ou não, sobre mediunidade, e eu me lembro que eu dizia assim, cara, talvez essa minha sede, esse meu desejo de aprender sobre o assunto, tenha a ver com o fato de eu ser médium e querer entender melhor o que acontece comigo. Só depois de alguns anos é que eu fui entender, quando eu fui convidado para fazer a primeira palestra na minha vida, e o assunto foi mediunidade. Aí eu fui entender o que era realmente uma parte importante da minha trajetória. Eu um dia me tornaria uma pessoa, um médium que vivesse a mediunidade em si, mas que também estaria ensinando ou passando adiante os ensinamentos que eu estava acumulando ao longo daquele tempo. E os primeiros anos da mediunidade foram muito intensos. A gente trabalhava mediunicamente todo dia, de segunda a segunda. A gente tinha reuniões mediúnicas diárias, leituras de evangelho em grupo. A gente tinha todo esse trabalho sobre mediunidade, mas uma pergunta ainda me pegava. Tá, eu estou aqui fazendo isso, eu estou aqui me dedicando, eu estou muito feliz de estar aqui, mas isso vai durar até quando? Essa era a minha principal dúvida. E aí essa trajetória, para você ver, né? Eu queria muito que algum espírito chegasse para mim um dia e dissesse assim, olha, você vai trabalhar 10 anos, 8 anos, 12 anos, vai parar e aí você vai poder ter mais tempo para cuidar da sua vida material. Era o que eu imaginava. Só que os anos foram passando e isso não acontecia. Saí de uma instituição, voltei para Fortaleza, fundamos uma outra, a Casa da Caridade, no ano 2000, e de lá para cá, mais e mais responsabilidade vem se acumulando. E eu, meu Deus, mas isso vai durar até quando? Criamos uma escola de mediunidade na Casa da Caridade, que era um grupo de estudo mediúnico mais generalista, com uma característica singular. Ele absorvia médiuns de cura. Era um dos poucos grupos de estudo mediúnico que entendia, compreendia e ensinava mediunidade para pessoas que tinham mediunidade de efeitos físicos. Que eu não sei se vocês sabem, mas a mediunidade de cura é um dos tipos de mediunidade de efeitos físicos. Então, nessa busca eu comecei a ler, e um dos meus autores prediletos, que foi inclusive um livro de base, que logicamente, juntamente com o livro dos médiuns,
que serviu para que a gente pudesse começar os ensinos de mediunidade na Casa da Caridade foi um livro de Edgar Mon. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse professor, que foi um dos fundadores da Federação Espírita de São Paulo, era um escritor muito conhecido. Ele é muito conhecido por uma obra que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que são Os Exilados de Capela. Já ouviram falar desse livro? Pois é, ele é muito conhecido por isso, mas o Edgar Mon, ele tem literaturas também muito importantes no âmbito da mediunidade. O livro dele, Mediunidade, era o livro que eu usava. Na época, o livro chamava-se Desenvolvimento Mediúnico, mas eu não sei por que razão mudaram o nome do livro para Mediunidade, né? Escrito por Edgar Mon, é o mesmo livro. E também uma parte muito importante, porque o Edgar Mon, ele foi o criador, ele foi a pessoa que idealizou a Escola de Aprendizes de Evangelho, lá na Federação Espírita de São Paulo, que foi uma forma, uma metodologia de ensino em grupos do Evangelho que existe até hoje no Brasil e é muito forte no movimento espírita inteiro. Então, o professor Edgar Mon, eu notava isso nas escrituras dele, nos livros dele, ele era uma pessoa de mente muito aberta, ele estava sempre em busca de algo que pudesse agregar cada vez mais, não só o conhecimento dele, mas a mediunidade em si, o conceito da mediunidade em si. E aí ele trouxe um conceito que às vezes até parece estranho para muita gente, mas a gente vai tentar agora passar para vocês um pouco de como vai ser essa nossa apresentação. Primeiro, esse negócio tem que funcionar. Que eu não sei porquê. É para cá que eu aponto? Não está funcionando, não. Tá. Ó como tá, ó. Ó a luzinha lá, ó. Eu acho que deu uma travadinha. Vamos lá. Tu passa o primeiro slide, tá aqui, ó. A nossa abordagem hoje vai ser bem simples, nosso tempo é bem limitado. Eu sou muito falador. E eu gostaria de dar um tempinho no final para que vocês pudessem fazer perguntas. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Então a gente vai trabalhar hoje. Nós não vamos entrar em conceitos da mediunidade, coisas assim, não. A palestra hoje vai mais é o que o Roberto viveu. Tá? O que é que eu descobri em relação à minha própria mediunidade, em relação às causas da existência dela, as escolhas, a maioria foi as que eu fiz, e as consequências dessas escolhas. Então, basicamente, essa palestra vai ser esses 3 itens. Tá? No primeiro item, que é causas, a gente vai falar um pouco sobre o que o professor Edgar Mon nos ensinou. Porque eu até vi algo parecido em algumas outras literaturas, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso em livros de forma tão clara como ele colocou. Vou dar um exemplo. Uma das maiores dúvidas que existe em relação à mediunidade é saber se você é médium ou não, né? E que tipo de mediunidade você tem e se você precisa trabalhar essa mediunidade ou não. Isso é uma dúvida que algumas pessoas tentaram responder ela de uma forma mais simples, só que de uma forma equivocada. Eu digo mais simples porque disseram assim, ó, praticamente todos são médiuns. Kardec até deu uma luz muito clara, muito forte sobre isso, quando ele disse que sim, a maioria das pessoas tem pelo menos os rudimentos da mediunidade. Essa frase está lá no livro dos médiuns. Mas ele ainda corrige essa frase dizendo o seguinte: no entanto, chamaremos de médium somente aqueles onde as faculdades mediúnicas se tornem mais ostensivas ou ostensivizadas, né? Então, quando a gente fala em mediunidade, nós não estamos falando do básico, vamos dizer assim, dos rudimentos da mediunidade, porque no fundo, a maioria das pessoas, e Kardec tem razão em dizer isso, tem sim os rudimentos da mediunidade. No entanto, essa mediunidade não se apresenta de forma natural na maioria das pessoas. Tanto é, gente, que o assunto mediunidade é um assunto muito, muito pequeno para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Quando eu falo da maioria das pessoas, eu estou falando da população do mundo inteiro, tá? A maioria das pessoas, a maioria das culturas, elas já têm algumas, claro, quase toda cultura tem a inserção de médiuns, quase toda cultura, principalmente as culturas ligadas a questões religiosas, tem sempre um médium ali presente. O livro dos Mormons veio mediunicamente, né? O profeta lá dos Mormons, aqui mesmo nos Estados Unidos, ele encontrou mediunicamente um espírito que orientava umas tábuas que tinham sido enterradas vocês conhecem essa história, né? De cobre. Alguém sabe disso? Então, isso foi quase todas as religiões que existem no mundo, elas surgiram mediunicamente, tá? Então, não me lembro nem o nome desse cara, desse médium. Pois bem, Maomé também era médium. Os apóstolos que seguiam Cristo também tinham mediunidade. Quer dizer, a mediunidade ela esteve muito presente, né, no surgimento das religiões ou no surgimento dos pensamentos religiosos e até filosóficos, tá?
No entanto, hoje em dia, quando a gente analisa um médium, quais são as causas? O que é que faz alguém vir médium, reencarnar médium? Por que essa escolha? Porque a mediunidade é uma escolha antes de reencarnar. Depois, não. Porque para que essa escolha... eu digo sempre assim, a gente tem livre-arbítrio em escolher a mediunidade antes de reencarnar. Depois que reencarna, você já escolheu. E agora você vai ter que escolher cuidar da mediunidade, exercê-la ou não. No caso, quem escolhe exercê-la, tem uma linha de consequências, que a gente vai falar já. E no caso você escolher não, também tem uma linha de consequências. Independente do caminho que você escolher, a mediunidade é sua e ela precisa sim estar, e ela vai estar visível com você quando você a tiver. Tudo bem? Então, por que uma pessoa vem médium? De acordo com o professor Edgar Mon, a maioria delas é por esse motivo. Ó. Provas. Eu botei esse número 99,99% porque é uma estatística pessoal, tá? Eu digo pessoal porque eu, por exemplo, eu nunca conheci pessoalmente um médium de sublimidade. E como eu conheci muitos médiums na minha vida, eu posso garantir para vocês que é muito raro. Pra você ter ideia, eu já conheci vários médios de efeitos físicos de ectoplasmia, que faziam até materializações. Já tive contato com ectoplasma em algumas reuniões, né? Já vi ectoplasma, até ectoplasmas tangíveis e também ectoplasmas luminosos. Já tivemos contato com esse tipo de experiência. No entanto, médio de sublimidade eu nunca conheci um. E aí eu botei esses números aí, porque o professor Edgar Mon não fala muito em números, mas ele diz assim, ó, a maioria dos médiums, na verdade ele fala, a grande maioria dos médiums são médios de prova. O que é que são médios de provas? Pessoas que erraram seguidamente, consecutivamente, ininterruptamente, durante várias e várias encarnações, e que resgatar tudo isso se tornaria muito difícil na ausência da mediunidade. Então Deus concede para essas pessoas a mediunidade como uma prova, para que ela seja então uma ferramenta, um mecanismo para que essa pessoa consiga evoluir de forma consiga gerar sua evolução pessoal. Então, essa que é a realidade da maioria dos médiuns. É claro que eu já ouvi falar de um médium de sublimidade, mas eu nunca conheci pessoalmente, que foi o Chico Xavier. Porque quando você conhece a vida de Chico Xavier, você vai perceber o seguinte: o Chico já era um ser humano diferente, já era uma pessoa boa desde criancinha. Esse menino, quando tinha 5 anos de idade e era torturado pela tia, com quem ele ficou durante um tempo, porque o pai dele perdeu a esposa e teve que dividir os filhos pela família, o Chico Xavier foi torturado por essa mulher. Ele era obrigado a lamber dos primos as feridas. Ele era obrigado, ele tinha a hora certa para apanhar todo dia. Isso sem fazer nada errado, porque quando fazia ele apanhava 2, 3 vezes por dia. Algumas vezes com garfo, lhe perfuraram a barriga algumas vezes, ele tinha cicatriz até adulto. Das vezes que a tia, em perturbação, claro, o perfurou com garfo. E quando lhe perguntavam quem foi sua tia, ele não admitia que ninguém falasse mal dela. Ele dizia assim, olha, a minha tia foi a única pessoa que me acolheu quando eu perdi a minha mãe. Se não fosse ela, talvez eu não estivesse vivo. Eu sou muito grato a ela, mas é claro, ela era uma pessoa doente. Ele falava isso com 8 anos de idade. Com 10 anos de idade, quer dizer, já demonstra aquilo, essa sublimidade na bondade, essa sublimidade no amor. E é claro, no caso dele, com uma missão mediúnica gigante para desenvolver, e essa mediunidade foi se desenvolvendo junto com a sua moralidade. Essa é a principal característica de um médium de sublimidade. Ele tem mediunidade concernente ou inerente ao desenvolvimento moral. E é estranho falar disso, porque vocês já me viram aqui várias vezes falar o contrário. Mediunidade não guarda relação com moralidade. Lembra que eu já falei isso? Mas de qual mediunidade eu estou falando quando eu digo isso? Vou repetir. Muita gente pensa assim, ó. O médium, se tem muita mediunidade, significa então que ele é um espírito evoluído, encarnado. Essa relação é real? Não, claro que não. Tem 1 milhão de exemplos que não, né? Tá. É real se for uma mediunidade por sublimidade. Deu para entender? Mas não é real quando você se depara com médiuns de prova. Porque nos médiuns de prova acontece exatamente
O contrário, a pessoa vem médium devido a dívidas, devido a expiações, devido a provações que precisa passar. Entenderam a diferença? Por isso Kardec, quando colocou no Livro dos Médiuns essa parte, quando ele perguntou aos espíritos assim, ó, lá no Livro dos Médiuns tem uma pergunta feita aos espíritos dizendo assim, ó, os espíritos, os médiuns, existe alguma relação entre o grau de desenvolvimento da mediunidade e o grau de moralidade? A resposta dos espíritos foi enfática, não. Tanto é, fácil até provar, os espíritos continuam, né? Que é muito fácil você achar grandes médiums, né? Que têm uma moralidade perversa. Ao mesmo tempo que se encontram pessoas de muita bondade que nem mediunidade possui. Está lá no Livro dos Médiuns essa passagem. Então o que é que os espíritos estão dizendo ali? Nunca associe mediunidade à evolução. Nunca associe mediunidade à bondade. O que nós espíritas buscamos é o desenvolvimento duplo das faculdades mediúnicas e também das faculdades morais. Mas não coloque na sua cabeça que uma coisa está intimamente ligada à outra, porque não está. Porque nós estamos falando da maioria dos médiuns que, na verdade, vieram para a Terra com a mediunidade para expiação, mediunidade de prova, mediunidade para pagar dívidas. E eu, obviamente, estou aqui. Tudo bem? Estão chocados? É porque tem gente que diz assim, rapaz, eu conheci um médium fantástico. Você já deu um passo para trás? Ele é médio efeito físico, então dê 2. Mas ele é médio de cura, então dê 3 passos para trás e cuidado. Roberto, o que está falando é muito forte, eu sei, mas é experiência. A maioria das pessoas que tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva tem uma tendência, é natural essa tendência, é uma repetição de padrões. Lembra que são pessoas que erraram muito? Qual que é o padrão comum de alguém que erra muito? Continua errando. Então, a pessoa entra, aí o poder da mediunidade, ela traz um certo poder, né? Chega para a pessoa. O que é que acontece com ela? Se ela já tem o padrão do erro, se ela já tem o padrão da vaidade, o padrão da arrogância, o padrão da ambição, o que é que acontece com o poder que a mediunidade dá? Muitos caem em todas essas armadilhas que eu falei. Por isso, cuidado. Olha, tem um tipo de obsessão, não sei se vocês já pararam para perceber, que Kardec fala no Livro dos Médiuns, ele fala em 4 tipos de obsessão, e na Gênese, que é o último livro da série do Pentateuco de Kardec, ele fala de um 5º tipo, que é a possessão. A possessão, na época do Livro dos Médiuns, ele não considerava como um processo obsessivo possível. Depois a gente pode explicar por que em outra palestra. Mas Kardec falou desses 5 tipos de obsessão, né? No Livro dos Médiuns ele fala de 4 e a possessão ele fala na Gênese. As outras 4 que ele fala é a obsessão simples. Uma das obsessões simples são as obsessões físicas, que ele categoriza com outra, porque a obsessão simples é em cima de alguém. A obsessão física são sinônimos de poltergeist, né? Aqueles sinônimos de que os espíritos perturbam ambientes. Tudo bem? Mas ele separa isso no Livro dos Médiuns. O terceiro é a fascinação. E o quarto é a subjugação, e o quarto é a fascinação. Se tem um tipo de obsessão difícil de lidar, é a fascinação. E é o que é muito comum acontecer com médiuns de grande capacidade mediúnica. Eles se fascinam por si mesmos. E é um processo obsessivo muito difícil de ser revertido. Porque quando a vaidade, o orgulho, toma de conta, meu amigo, se Jesus chegar aqui, materializar e der um conselho, ele vai rir. Entenderam? É nesse nível. Então, as causas da mediunidade, né? Isso aqui é a explicação mais importante que você guarde. Então, quando você estiver numa reunião mediúnica e sentir uma influência espiritual, que vai lhe qualificar como médium, né, de acordo com Allan Kardec, nessa hora saiba, você tem muito mais provas a pagar do que você supunha. Nunca olhe para a sua mediunidade e diga assim, eu sou especial. Eu sou melhor do que os outros, eu sou diferente. Cuidado, viu? Gente, chega a um nível que enlouquece, viu? Eu conheci alguns, então. Eu já ouvi de um médium a seguinte autoavaliação. Não, porque na escala evolutiva eu estou entre Jesus e Deus. Aí você pega o Livro dos Espíritos e rasga, né?
Porque na pergunta 625 pergunta qual é o exemplo maior da humanidade e os espíritos respondem Jesus. Então, se você está acima de Jesus, você não era nem para estar aqui. Está entendendo o nível de loucura que pode chegar? Aí eu ouvi e falei, então, com a sua permissão, estou saindo. Porque você evoluiu demais e eu tenho medo de você. E ainda veio gente me questionando, rapaz, não fale isso não, isso é um desrespeito. Esse desrespeito é você me chamar aqui para conhecer essa criatura. Você não está dizendo que são doidos? Você não está lendo Espiritismo, não? Se você ler um pouquinho do Espiritismo, você vai ver que esse cara é doido. Para falar uma coisa dessa. É igual aquela conversa de dois doidos, né? Ei, eu sou Napoleão. Aí o outro disse assim, quem disse isso? Não, foi Deus que disse. Não, eu mesmo disse nada disso, não. Então, parece conversa de doido, macho. E é cheio desses malucos. Tem uns doidos aí que saíram do Espiritismo, por razões óbvias, né? E aí começaram a fazer trabalho de desdobramento em apometria, por aí vai. Não falando mal da apometria, que eu adoro a apometria, eu acho a apometria uma coisa fantástica, desde que seja feito dentro de um ambiente com ética. Desde que tenha um embasamento, uma fundamentação ética, que é isso que o Espiritismo dá. No entanto, o Espiritismo exige desenvolvimento ético em tudo que vai fazer. Como exige envolvimento ético em tudo que vai fazer, o que é que o pessoal que gosta de apometria faz? Dentro do centro espírita é muito difícil fazer apometria, o pessoal não deixa a gente trabalhar do jeito que a gente quer, aí eu saio do Espiritismo e vou fundar um quiosque de atendimento apômetra. E aí essa galera, quando você conversa com ele, parece que você está conversando com o Super-Homem e o Batman. Cara, eu tô meio cansado, porque ontem eu destruí 18 laboratórios das trevas. Quer dizer, da sensação, o cara vai abrir a camisa e vai ter um S no peito assim, né? Então, desculpa, mas eu não perco meu bom senso. Quando as coisas que Kardec manda a gente manter. Ainda mais sendo médium. Médium tem uma tendência a cair na fascinação. Observem, os sinais são claros, viu? Os sinais são claros. Conheço vários, inclusive de cura, mas uma relação longa, viu, de cura, porque a mediunidade de cura traz para o médium uma resposta muito forte, social. Uma resposta muito forte quando uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu quero lhe agradecer, porque eu tinha um tumor cancerígeno, fiz uma cirurgia com você. Eles falam você, pro médium. Com você, e eu fiquei curado. Fui no médico, o médico disse que eu não tenho mais nada. O médium, nessa hora, tem a obrigação de olhar para essa pessoa e dizer assim, não fui eu, foi o espírito. A maioria não diz. A maioria monta seus consultórios de atendimentos paralelos ao trabalho espiritual, para ganhar vantagens materiais sobre a mediunidade. Muitos nem cobram, não cobram mediunicamente, mas cobram bem caro lá no seu consultório, dizendo que não estão cobrando pela mediunidade, quando na verdade estão levando vantagem material em cima dela. Estão errados do mesmo jeito. Então, a causa da mediunidade da maioria dos médiuns já conhecemos que são erros que precisam se tornar acertos nessa encarnação, para daí você olhar para trás e não ter tanta vergonha de quem você é. Um dos meus maiores sonhos como médium, eu estou nessa jornada há 31 anos ininterrupto, e eu digo a vocês, é terminar essa encarnação, olhar para trás e dizer assim, e aí, como é que está a minha dívida? E um espírito lá, não sei de onde vinha, e diz assim, meu filho, é o seguinte, ó, você não tem R$1 de crédito, mas em compensação você não tem mais dívida. Rapaz, isso aí é um sonho de consumo, para mim. Sai daqui, como diz lá no Ceará, liso, sem um quarto de dólar no bolso, mas com a consciência em paz de ter dado o meu melhor. Então, somos, grande maioria, tá? Se enquadre logo nisso aqui, média de prova. Ok. Mas, além das causas, nós médios, né, em algum momento também precisamos fazer escolhas. E essas escolhas da mediunidade, né, elas, na verdade, elas, como é que eu vou dizer isso? Eu conheço muitos médios de várias religiões diferentes, tá? Convivo com médios da Umbanda, que são amigos pessoais, pessoas que eu amo de verdade. Me ensinam muita coisa boa. E tem muitos médios de Umbanda, tem muitos médios que não têm religião, que são pessoas mais espiritualistas, entendeu? Então, o movimento espírita, infelizmente, não tem acolhido bem a mediunidade, esse é o ponto. Tá? Raras são, eu já ouvi dentro de centros espíritas frases do tipo, não, esse centro espírita aqui não tem mediunidade. Por quê? Não, porque mediunidade não é importante. O importante é estudar o evangelho.
Eu entendo que é importante estudar o Evangelho. Eu entendo que que o Evangelho com o Espiritismo aí é uma opinião pessoal do Roberto, tá? O livro mais importante da codificação. Eu entendo isso. Mas não é o único, é? É? Não. Então, você abrir uma casa espírita só com o Evangelho, você não está acolhendo. Porque muitas pessoas vão procurar uma casa espírita também pela dor que a mediunidade pode estar causando por falta de conhecimento. Então, as casas espíritas deveriam se preocupar com isso. Essa é a minha opinião pessoal. Então, um dos trabalhos mais fortes que eu acabei desenvolvendo na minha vida, além do trabalho mediúnico, foi o trabalho de conscientização sobre a mediunidade com Jesus. E aí não é a mediunidade de Jesus, viu? Não é ninguém recebendo Jesus não, tá? É a mediunidade com ele. É tentar aprender que caminhar na mediunidade torna-se muito mais seguro se você fizer isso dentro dos parâmetros do Evangelho. E aí, a grande dificuldade da maioria dos médiuns nessa caminhada, eu posso perceber até hoje que é a aceitação da própria mediunidade em si. Essa é a maior dúvida. A maioria dos médios que eu conheço diz assim, eu não sou médium. Diz assim, mas por que você diz isso? Olha como não tem conhecimento ainda, né? Porque eu não vejo espíritos. Aí eu olho para ele e falo assim, eu também não vejo. Eu também não sou? Aí você não vê espírito? Não. Não. Primeira coisa, quem diz para você que todo mundo que tem mediunidade tem todas? Segunda coisa, quem diz para você que você é obrigada a ter todas as mediunidades, inclusive a vidência? Eu tinha vidência quando eu era criança, hoje não mais. Então, hoje para mim o espírito é uma raridade. Estava até falando isso para o Carlos hoje. O Carlos perguntou, Roberto, você já viu o Dr. Fritz? Cara, eu vi pouquíssimas vezes. Trabalho mediunicamente há mais de 30 anos com esse espírito próximo de mim e eu só o vi 3 vezes. 3 ou 4 vezes no máximo. E só 2 foram extremamente nítidas, como eu estou vendo vocês aqui agora. A última vez foi em 2009. Olha só. Quantos anos faz isso? 17 anos. A última vez que eu vi o Dr. Fritz. Aí em 2010, a gente convidou um médium de pintura mediúnica fantástico, um médium fantástico lá da Bahia, que foi ao Ceará, né, lá na Casa da Caridade, fazer uma apresentação de pintura mediúnica. Isso foi em 2010. E eu tinha visto o Dr. Fritz pela última vez em 2009. Aí o médium se concentrou e começou o primeiro espírito. Geralmente o primeiro espírito que vem é o espírito que coordena o trabalho mediúnico. No caso dele era o Renoir, Auguste Renoir, que é um espírito francês impressionista. Aí esse espírito veio e geralmente ele vem e pinta o primeiro quadro. O primeiro quadro que ele pintou, ele fez umas 20 apresentações na Casa da Caridade depois dessa. Mas o primeiro quadro, na primeira apresentação, foi o rosto do Dr. Fritz. Esses que vocês já viram várias vezes na capa dos livros que a gente tem aqui. Aquele ali surgiu na pintura mediúnica em 2010. Uns anos depois, e aí foi muito nítido perceber o quanto realmente era a cara do Dr. Fritz. Incrível. Durante a pintura mediúnica, o espírito de Renoir, inclusive, chegou a falar em alemão, através do médico que não sabe falar alemão. Esse médico tem um pouco de xenoglacia. Esse espírito falava assim, ó, calma que eu ainda estou terminando os detalhes. Era isso que ele falava em alemão. Uma amiga nossa que sabe alemão conseguiu perceber na hora o que ele dizia. Aí eu senti na hora o Dr. Fritz já nervoso, porque o quadro já tinha passado 20 minutos e ele estava achando que estava demorando demais. E aí, como é difícil aceitar mediunidade. Aí chegou, anos depois eu cheguei para ele, Dr. Fritz, por que eu nunca mais vi o senhor? Já vi o senhor algumas vezes e tudo mais, mas desde 2009, nunca mais eu lhe vi. Aí ele disse assim, você não tem um livro? Tenho. Eu tô lá, tá ali, minha cara tá ali, você não precisa mais me ver não. E dito e feito, nunca mais vi ele. Sinto sua presença, até fácil para mim reconhecê-la, mas nunca mais o vi. Então, nem todo médium tem todas as mediunidades. Nem todo médium é inconsciente, que é outra coisa que os médiums não querem. Só querem receber espírito se for entrando em transe mediúnico, em transe anestésico, na verdade, né? Querem perder a força, querem cair no chão, sair babando. Eu não sei que expectativa doida foi essa criada, porque eu, como um médium consciente, isto é, eu estou consciente durante o processo, né? Mas, obviamente, não coloco minha atenção no processo para não atrapalhar o espírito. E aí, como foi difícil aceitar isso? Como é difícil, às vezes, a gente ver as pessoas aceitando isso. Eu vejo pessoas que têm evidência da sua própria mediunidade durante décadas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos tendo evidência e continua dizendo, eu não sou médium, eu não sou médium, eu não sou médium. E aí vai numa reunião mediúnica, vai num centro espírita pedir orientação, vai numa cartomante, vai em qualquer lugar e ouve a mesma coisa. Fulano, tu é médium. Vai cuidar da tua mediunidade. Aí fica somatizando um monte de energia.
adoecendo de todo jeito e não se cuida. Porque bateu o pé no chão e disse assim, eu não sou médium. E é estranho isso. Porque às vezes a gente vê pessoas que nem mediunidade têm, doida para ser médium. Tentam, se esforçam, vão para as mediúnicas, não sentem nada. E aí aquele que tem a mediunidade, muitas vezes a nega. Então, aceitar é algo importante. Mas não aceite de qualquer jeito, claro. Não é só aceitar porque alguém lhe disse. É a união de evidências. A aceitação, ela só é coerente. Allan Kardec tem uma frase que eu gostaria de repetir para vocês. Diz assim, ó, fora da razão, da lógica e do bom senso, nada serve ao espiritismo. Vou repetir. Fora da razão, da lógica e do bom senso, nada serve ao espiritismo. Conclusão. Para aceitar a sua mediunidade, é óbvio que você vai precisar de evidências. Evidências internas, né? E evidências externas também, que você vai agregar nas evidências internas, para que você consiga chegar na conclusão se você tem mediunidade ou não. E aí, na hora que você perceber que não adianta lutar contra essa informação ou contra essa verdade sua, a aceitação vai te ajudar muito. Porque ela vai te exigir resignação e humildade para reconhecer um caminho que você precisa trilhar na sua vida como encarnado. Então vamos lá. Esse é o primeiro passo. Uma vez aceita a mediunidade, estudo. E assim, eu vou até ser um pouco mais enfático. Estudo mediúnico não é para preparar você para ser um bom médium. Estudo mediúnico é algo que precisa estar constantemente na sua vida até o final dela. Porque nenhum médium é um médium desenvolvido. Se você ouviu essa frase está errada. Todos os médiuns, sem exceção, ainda estão em desenvolvimento. O próprio Chico Xavier, que teve 75 anos de tarefa mediúnica, disse ele algumas vezes que depois de 40, 50, 60 anos de trabalho mediúnico, descobriu nuances da mediunidade que ele antes não percebia. Então, todos nós estamos em constante desenvolvimento mediúnico. É uma faculdade que está radicada no organismo. Essa parte talvez seja a grande limitação. Mas é uma faculdade que também consegue ser mais desenvolvida quando o médium torna a sua mediunidade mais útil e mais moralmente elevada. Porque quando ele faz isso, essa mediunidade tende a se sublimar cada vez mais. E aí pode acontecer, e essa possibilidade não está nos livros, que um médium de prova pode, durante o seu percurso, tornar-se então um médium por sublimidade. Isso pode acontecer. Não dizem que o amor transforma a dor? Não é assim? Se você ama muito, você não precisa sofrer? Sim ou não? Gente, boa noite. Sim ou não? A gente só evolui na dor? Não, a gente evolui também no amor. Só que geralmente a gente escolhe a dor porque é o caminho menos, que exige menos na nossa transformação. Amar, que é, quando eu falo amar, bote tudo entre parênteses, viu? Perdoar, ser caridoso, ser bondoso, ser gentil, ser humilde. Quer dizer, quando eu falo amar, eu estou falando tudo isso junto. Esse caminho é mais difícil para as nossas almas que repetem os erros. Então, o estudo na mediunidade é essencial. Tá? Por isso que o movimento espírita tem um papel tão importante. Porque ele provém, através de livros, de literaturas, de grupo de estudo, e tudo que você imaginar, essa parte de estudo que é uma necessidade que todo médium tem. Mas não se trata só disso, tá? Entra também muito do autodidatismo. O médium precisa ler, precisa ter o cuidado de procurar compreender a sua própria mediunidade, e não só isso, ele precisa aprender que a mediunidade pode se desenvolver sim, através do esforço pessoal. E depois do estudo, o que é que eu notei que era algo também importante? A prática da mediunidade. Por quê? Eu pergunto a vocês, nós nos tornaríamos bons motoristas só lendo o manual do carro? Hã? Não, né? A gente conseguiria dirigir um carro só lendo um guia de o que devemos fazer para dirigir um carro? Não. É necessário o quê? E não só isso. É necessário erro e acerto. Que é outra coisa que os médicos têm de fugir. Eu não vou ser médico não porque eu não quero errar. Pois então, meu filho, morra. Porque se você não quer errar, você está no planeta errado. Vai, desencarne e vai para outro canto.
A Terra é um mundo de prosperação. A gente vem aqui pagar erro. Quebrar padrões que nós precisamos modificar. E você não quer errar? Alguém já aprendeu a andar sem aprender a cair? Sem aprender a se levantar depois de cair? Não, não tem como. Aqui nos Estados Unidos é até mais fácil aprender a dirigir, né? Porque os carros são automáticos. Mas vai para o Brasil aprender a dirigir num carro mecânico. Você olha para o chão, para baixo você vê 3 pedais e você só tem 2 pés. Você vê o volante aqui, né? Peraí, eu tenho que olhar para baixo para poder acertar meu pé nesse negócio. Ao mesmo tempo eu tenho que segurar aqui e ainda tenho que olhar para frente? Não, você não tem só que olhar para frente, tem que olhar para frente, mas para 3 retrovisores. Né? Você tem que olhar para 3 retrovisores. E ao mesmo tempo que você vai apertando os pedais, você vai passando aqui as marchas. Ó. E como é essas marchas? É uma sequência. E que hora que eu tenho que diminuir? Eu pergunto. A primeira semana que a gente está aprendendo a dirigir num carro manual, dá para ligar o som para ficar ouvindo música? Não dá, porque vai tirar a tua atenção, não é? Então, mediunidade não é só estudar, é praticar também. Sem a prática, a mediunidade não gera nenhum fim. Já viu gente que se forma e guarda o diploma e vai fazer outra coisa completamente diferente? Serviu para nada aquela faculdade. Serviu, aprendeu um monte de coisa. Mas nunca botou em prática. Se não botou em prática, aquilo ali foi tempo perdido. É assim que eu vejo. Não, mas é ganho conhecimento. Conhecimento que não vai usar? Estranho. E aqui eu tenho uma crítica ao movimento espírita, viu? O movimento espírita complica muito essa parte aqui, ó. Muito burocrática. É difícil para os médicos praticar a mediunidade. Eu conheço muita gente que está dentro da casa espírita há anos tentando desenvolver sua mediunidade. Anos de desenvolver mediunidade. E nunca teve a oportunidade de ir para uma reunião mediúnica. Nunca teve uma oportunidade nem de conversar com o espírito. Ontem mesmo a gente teve aqui uma reunião onde vocês tiveram a oportunidade de fazer pergunta para o espírito. Isso não é comum não, viu? Parece até que a mediunidade, pelo olhar do movimento espírita, é algo sublime. Que os médiuns merecem reverência. Médium é devedor. Médium tem que trabalhar. Médium tem que parar de reclamar, deixar de mimimi e começar a servir. É isso que o médium tem que fazer. E quanto mais reverência, quanto mais idolatria a gente faz para médium, médium não merece aplauso. Quem merece aplauso é o espírito pela mediunidade. Até quando a gente vai idolatrar médium? No Brasil tem uma idolatria por médium, por palestrante. Pelo amor de Deus, gente. Cadê o bom senso? Será que a gente vai caminhar no mesmo caminho que caminha a maioria das religiões evangélicas, por exemplo? Sem nenhuma crítica, viu? Mas a maioria dos evangélicos nunca leram a Bíblia. Eu acho isso tão estranho. Tem sempre alguém para interpretar para eles. Eu acho isso muito estranho. Não existe um livro? Vamos ler. Por que eu preciso de alguém para interpretar um livro para mim? Kardec está escrito, já faz 170, vai fazer ano que vem 170, daqui a 2 anos, daqui a ano que vem, vai fazer 170 anos de doutrina espírita. Os livros já existem. Por que você acha que demorou tanto para a doutrina espírita surgir essa terceira revelação? Porque não havia ainda escrita a imprensa da forma como é. Precisou que haver um movimento, uma mudança na Terra tecnológica, uma mudança na Terra, sair daquela monarquia, daquele sistema feudal, sair daquela coisa que a religião decide, as religiões antigas decidem tudo, tem poder sobre tudo e sobre todos, para poder ter uma imprensa livre, para as pessoas terem ideias, colocar num livro e colocar esse livro para vender. Precisou esperar tudo isso para poder Kardec aparecer. Mesmo assim, teve livro queimado lá em Barcelona. Com toda a liberdade. 1850, gente, só faz 160 anos. A Inquisição ainda estava queimando o livro. Há menos de 100 anos atrás, a França ainda guilhotinava pessoas em praça pública. A barbárie deixou a gente faz muito pouco tempo. Nem deixou, né? Ainda tem escravidão no mundo. Campo de concentração, campo de trabalho forçado. Ainda essas coisas ainda existem. Não é estranho. Mas lembrem-se, meus amigos, vocês são espíritas. Depois da aceitação, esquece isso. Concentra nisso aqui, ó. Estudo e prática. Esse I soma, viu? Esse aqui é uma somatória. E prática. O médium tem que estar constantemente estudando e praticando.
constantemente estudando e praticando. Médium que não estuda e pratica, não faz as duas coisas, está sendo invigilante. E a vigilância na mediunidade é até mais importante que a oração. Tanto é que quando Jesus, o Espírito de Verdade, foi falar aos médiuns dentro do Evangelho, disse assim: espíritas, vigiai-vos, vigiem e orem. Vigiar e orar. Ele não falou orar e vigiar. Nós é que fizemos isso aqui, ó. Foi essa tentativa de transformar o espiritismo em religião que fez a gente achar que orar é mais importante que vigiar. Se você ora, mas não vigia seus comportamentos, suas ações, seus pensamentos, você vai cair. Mas se você for uma pessoa vigilante, mesmo que você não reze muito, mas se você for uma pessoa extremamente vigilante nas suas ações, nos seus pensamentos, é muito mais difícil ser pego por uma armadilha obsessiva. Vigiar é a coisa mais importante que um médium precisa fazer em relação à sua mediunidade. E isso só é possível quando ele estuda e pratica ao mesmo tempo. Se ele abandonar uma dessas duas, é como um trem que precisa de 2 trilhos para correr. Se você tira um trilho, provavelmente ele não vai conseguir seguir. Assim é o médium invigilante. Ele acha que não precisa mais estudar porque ele já sabe. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Voltando para a metáfora da direção. Quando vocês estão dirigindo, o que é que pode acontecer se você perder 5 segundos de atenção? Mas vocês não já são experientes, vocês não vão conseguir evitar, não? Sem se vigiar? Consegue? Não, né? Às vezes a gente se vigiando, vem outro e bate na gente. Mediunidade requer os dois. Sem esses dois, você está fadado a ser perseguido, perturbado, obsediado. E desses dois, pelo amor de Deus, a prática é muito, muito importante. Poderia dizer que sem ela, você não é médium. Mesmo tendo as faculdades e sabendo como elas funcionam. Se você não botar prática, a mediunidade não serve, no seu caso. Precisa praticar a mediunidade. Se você tem a mediunidade de efeitos inteligentes e você não pratica, você entra em perturbação. A coisa que mais equilibra a mediunidade é trabalhar. Olha os exemplos que a gente tem aí. A gente teve 2 médiuns no Brasil, não foi só um não. 2 médiuns no Brasil que eu nunca vi trabalhar tanto. Chico Xavier e Divaldo Franco. Quando eu estive na Mansão do Caminho em 2013, o tio Nilson, que era o companheiro dele, ainda estava vivo. Estava doente e tal, ele morreu logo tempo depois. Mas ele ainda estava vivo, eu o conheci pessoalmente. Divaldo estava lá, inclusive, porque na época, 2013, 2015, eu não lembro bem o ano, mas ele estava comemorando, no dia que eu estava lá, era o mês de comemoração dos 50 anos de fundação da Mansão do Caminho. Eu acho que a Mansão do Caminho já tem mais de 60 anos, não tem? Porque eu estive lá quando estava completando 50 anos de fundação. Divaldo estava lá e nós participamos o dia todo de atividades na Mansão do Caminho. E eu vi um quadro, esse me chamou a atenção. Tinha um quadro assim, os palestrantes do mês. Porque como lá tem um centro espírita enorme, que fica lá no fundo da Mansão do Caminho, no fundo, em comparação ao local que eu entrei, né? Lá do outro lado, que tem um canal assim no meio, um buraco enorme assim, a Mansão do Caminho foi quebrada toda na picareta. Lá tem muitas pedras e tal, tem até umas ladeiras lá dentro. Então parece uma cidade, uma coisa linda, um lugar maravilhoso. Aí tem um centro espírita gigantesco, assim, parece um ginásio bem distante, assim. Aí tinha um quadro assim, as palestras do mês. E como lá é um local de muitas palestras, até motivados pelo próprio exemplo do Divaldo, tinha alguns dias, como era um mês de comemoração, tinha alguns dias, a maioria dos dias tinha 3, 4 palestras naqueles dias. No mesmo dia tinha 3, 4 palestras. Todo dia tinha palestra, mas não tinha dias que tinha 3, 4. 80% dos nomes dos palestrantes lá, temas de todos os tipos, mas 80% das palestras daquele mês iam ser dadas pelo Divaldo. Eu não sei como ele aguenta. Eu não sei como ele aguentou. Uma vez, quando a gente começou a ir para a Europa, uma amiga nossa que ajudava na ida do Divaldo lá, me mostrou a agenda do Divaldo. Gente, na agenda dele, ele passava o quê? Nem um mês na Europa. Ele entrava e saía da França 3 vezes. Como eu já entendi um pouco da logística de como se locomover na Europa, questão de hotel, aeroporto, essas coisas, eu olhava para a agenda dele e dizia assim, olha, nesse dia aqui ele vai chegar em Paris, vai dar a palestra e vai voltar para o aeroporto.
Por quê? Não dá tempo dele ficar no hotel. Ele tem palestra seguinte na Alemanha. E eu ficava me perguntando como é que, naquela época eu tinha uns 80 anos de idade, 85, sei lá. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, como é que um homem desse de 85 anos aguenta um negócio desse? Porque até pra mim, rapaz, eu parei até de reclamar da minha agenda, quando eu vi a dele. Então, esses homens deram exemplos óbvios de praticamente única. Trabalharam pra caramba. Chico passou de 400 livros, Divaldo passou de 300, não foi? Passou de 300? Sei que tinha mais de 200 já. Alguém sabe? Se ele passou de 300? Acho que não, né? Ninguém sabe. Não chegou a 300 não, chegou? Mas olha a produção, cara, de mediúnica desse povo. O exemplo, né? Como é que Divaldo... Porque, assim, Chico já é estranho como ele conseguia psicografar, né? Chico Xavier, não sei se você sabe, mas se você começar a ler todos os livros do Chico, um por mês. Alguns do livro do Chico tem essa espessura aqui, não é? Sim ou não? Se você ler todos os livros de Chico Xavier, você demora 42 anos para ler todos. Um por mês. E ele não só leu, ele psicografou todos. E o Divaldo, eu não sei como ele conseguiu chegar a 250, sei lá quanto livro ele psicografou, dado a vida maluca que ele tinha. Porque, gente, é insano. Eu tô te falando, eu briguei com a moça lá na Europa, falei, moça, que é desumano para uma pessoa de 85 anos. Ele foi nesse ritmo até os 98. Ele esteve nos Estados Unidos, menos de um ano antes de desencarnar. Foi ou não foi? Ele esteve aqui em Orlando, eu acho. Não foi? Eu não sei se ele chegou a vir aqui para o norte. Mas ele chegou aí em Orlando ano passado, 2 anos atrás, eu acho. Foi a última viagem que ele veio para os Estados Unidos. Já de cadeira de roda e tudo mais, mas com 97 anos de idade. É muita vontade de servir. Pouco mais de 200, né? Tá, 200 livros. Moleza, né? Eu me lembro que quando aconteceu o Pinga Fogo, você lembra do Pinga Fogo que o Chico Xavier foi para a TV Tupi, né? Não era TV Tupi? Ele foi, aquilo ali era no ano de 70 e 71, ou era 71 e 72, eu não lembro o ano exatamente. Eu não tinha nem nascido. Eu tenho 51 anos de idade. Aí Chico Xavier foi para a TV. Naquela época, ele nasceu em 1910, ele tinha 60 anos de idade quando ele foi ali, 61 anos mais ou menos, quando ele foi para a TV Tupi, participar dos 2 Pinga Fogo, certo? Que foi em anos seguidos. Ali ele estava celebrando o 100º livro. 100! Sabe o que é que isso significa? Se Chico viveu 92 e estava celebrando o 100º livro com 60 anos, a maior parte da produção dele de psicografia, de mais 350 livros, vieram nos últimos 30 anos de vida dele. Entendeu o que é prática? O Chico tem quase 1 milhão de cartas consoladoras assinadas por espíritos diversos. A maioria anônimos. Espíritos familiares de alguém que pediu ali uma luz sobre alguém que tinha desencarnado. Gente, isso é um absurdo uma produção dessa. E além das causas e das escolhas, vem agora a parte das consequências. Existem 2 tipos, na verdade, né? Vou falar um pouco, né, da consequência de procurar ser um bom médium ou não. Porque eu ouvi uma história, eu não sei muito bem se essa história está em algum livro, em algum romance, mas contam uma história que envolve o nome de Allan Kardec. Como eu não sei se ela é real, eu vou contar aqui como fosse uma metáfora. Tudo bem, gente? Porque eu não sei se essa história é real. Eu ainda não achei o livro que conta essa história, mas eu já ouvi essa história várias vezes dentro do movimento espírita, e eu vou replicar para vocês, não pela história em si, se ela é verdade ou não, mas ela demonstra uma coisa que os médiuns deveriam se preocupar um pouco mais. Conta essa história que Allan Kardec, ainda encarnado, foi convidado em desdobramento do sono a conhecer um local de muito sofrimento. E em desdobramento do sono, acompanhado de um espírito bem evoluído, ele foi a um local de muito
Muito, muito sofrimento. Quando Allan Kardec chegou lá, a primeira pergunta que ele teve, por que essas pessoas estão sofrendo tanto? Porque eu acho que ele estava na época escrevendo ainda O Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno. Então ele tratava muito dessas questões, né? Dos sofrimentos das coisas boas que aconteciam com os espíritos quando desencarnavam. Aí ele viu aquele multidão de espíritos sofrendo muito, muito, muito. Ele ficou tão tocado daquela dor, que ele perguntou para o espírito que estava lá levando ele até aquele lugar, perguntou assim, meu Deus, o que de tão ruim essas pessoas fizeram para merecer um fim tão trágico, tanto sofrimento, tanta dor? Aí o espírito falou assim, diga você por que elas estão sofrendo tanto. E Chico Xavier tentou, e Allan Kardec, de acordo com essa história, em desdobramento diz o seguinte, talvez essas pessoas tenham sido suicidas, não tenham valorizado a vida, tenham atentado contra a própria vida e estão aqui sofrendo. Ele disse assim, meu filho, os suicidas realmente sofrem muito, mas não igual a essas pessoas aqui. Porque, querendo ou não, o suicídio também é um ato de desespero. É um acidente da razão, como diz um amigo meu. E o suicídio, todos eles, são processos obsessivos. Então, existem alguns atenuantes em torno do suicídio, e por isso muitas pessoas lógico que pessoas que cometem suicídio sofrem muito, mas não a esse nível. Aí ele fez assim, meu Deus, se os suicidas não mereciam estar aqui, então, sei lá, essas pessoas são assassinos em série, serial killers, alguma coisa assim. Meu filho, os serial killers também estão sofrendo muito, mas os serial killers também tem explicação biológica. Muitos deles têm uma patologia biológica que eles não conseguem sentir empatia pela dor do outro, que é a chamada psicopatia. Então, apesar dessas pessoas terem cometido erros graves com a lei de Deus, elas também têm os seus atenuantes, eles são pessoas doentes. Mas, se aqui não estão os psicopatas serial killers, então aqui estão os políticos. Aqueles que desviam numa única caneta, sentenciam a morte de milhares, quando roubam dos hospitais, quando roubam a comida das escolas, quando não favorecem a educação das pessoas. Talvez essas pessoas que estão sofrendo, que mereçam esse fim, por terem sido tão danosos a tanta gente em número, através de escolhas extremamente egoístas. Acertei, né? Não, meu irmão, realmente tem uma colônia, tem um local que os políticos vão sempre. Mas não é aqui. Desisto. O que é esse lugar de tanta dor e sofrimento? Aqui estão os médiuns que caíram nas armadilhas da vaidade. Receberam de Deus a oportunidade de resgatar suas dívidas, não em apenas uma encarnação, usando a mediunidade como um trampolim, uma catapulta evolutiva, onde a única coisa que eles deviam ter feito era servir com caridade. Mas repetiram padrões do passado. Se tornaram egoístas, mesquinhos, ambiciosos, materialistas, vaidosos ao extremo. E toda a beleza da reencarnação, envolta no alívio da dor, pela caridade, foi transformada em moeda. E aplausos. Essa história é verdade? Eu não sei. Mas ela faz muito sentido. A mediunidade é uma das maiores ferramentas de expiação. O que é expiação, gente? O que é expiação? A Terra é um mundo de prova e expiação. Prova a gente entende. Por exemplo, uma criança vai sair da terceira série para a quarta. Ela precisa passar nas provas. Ela precisa mostrar que ela aprendeu para ela ser absorvida na série seguinte. Não é assim? Então, as provas é uma oportunidade que você tem de provar que você aprendeu. E o que é expiação? Um de cada vez. O que é expiação? Pagamento de dívida. Expiação é o sofrimento que você fez por onde merecer. Você não está sendo testado. Você está sendo dado a você a oportunidade de resgate. Você está resgatando essa dor por ter gerado ela, ou para você ou para os outros. Isso é expiação. Não tem nada mais conectado com a mediunidade do que isso. Lembra dos espíritos da mediunidade, a causa dela? Provas, provações. Pois é, mediunidade vem como uma ferramenta de resgate do passado. Vamos voltar a falar do Roberto? Vamos. Encarnação passada eu era torturador. Tenho todas as habilidades até hoje, viu? Tenho. Rapaz, eu tenho todas.
Mas o que é que eu faço? Eu direciono essas habilidades para o bem. Então, as habilidades que o Dr. Fritz tem em curar são as mesmas habilidades que ele tem, que eu tenho, que eu usei em não curar, que eu usei em torturar. E eu era bom, viu? Eu era bom demais. Hã? Eu era, não. Porque, na verdade, eu nem trabalhava com o Dr. Fritz. Eu trabalhava com outro médico na época, que era um médico alemão também, que chamava... O nome dele era... Ixi, o nome dele é meio difícil. É Friedrich Jöpersoven, o nome desse médico. E ele usava um pseudônimo quando ele veio se apresentar para trabalhar na cirurgia espiritual como Dr. Mauro. Foi o primeiro espírito que trabalhou comigo. Fiquei com ele 9 anos, de 95, quando eu comecei, até 2004, quando assim veio o Dr. Fritz. Em 2004, o Dr. Fritz veio e assumiu o local do Dr. Mauro. Mas a minha ligação, na verdade, com essa questão da tortura não era com o Dr. Fritz, era com o Dr. Mauro. Só que o Dr. Mauro era um dos pupilos do Dr. Fritz. Por tabela. Aí o que é que eu fiz? Lembra dos obsessores que não deixavam eu dormir quando eu era criança? Me torturavam, me perseguiam, gritavam comigo? Pois é. Eles eram as vítimas, não eu. Aí eu vejo às vezes os espíritas e médios dizendo assim, afasta de mim esse obsessor. Os meus você não pega. Os meus você não encosta a mão, deixa eles comigo. Quero todos comigo. São meus, são minha responsabilidade. Deus me confiou esses obsessores para que eu ensinasse a eles o caminho de Jesus. Não venha mexer nos meus obsessores. Eles são meus, deixa eles comigo. Quando eles vão saindo de perto de mim, eu já digo, não vá não, vem para cá. Onde é que você vai? Não, não adianta não, você não vai desistir. Não, mas fica aqui. Você não me perturbou não sei quantos anos, agora você vai ouvir o evangelho. Estou indo para casa espírita, entro no carro. O carro chegava assim, ó. Passa a semana toda me perturbando, mas quando eu vou para o centro espírita rezar, vocês vão ter que vir comigo. Eu não vou dizer a vocês que eu mudei, eu vou lhe provar que eu mudei. Eu tenho uma obrigação moral a Deus de provar para os meus obsessores que eu não sou a mesma pessoa. E eu não vou ficar com falácia. Chega de palavras perdidas ao vento. Está na hora de a gente mostrar serviço. E eu vou mostrar que eu mudei. Você só tem um jeito de vencer um obsessor. Pelo cansaço. Pela exaustão. Pela desistência. O obsessor que precisa desistir de você. E você só consegue motivar isso se você mostrar para ele que aquela pessoa que fez mal, no caso eu, não é mais a mesma pessoa. E que merece a compaixão dele. Enquanto isso não acontece, eu quero que fique comigo. Porque ninguém me motivou mais nessa encarnação do que eles. Sem eles eu não estaria aqui. Sou eternamente grato a todos os meus obsessores. Todos. São eles que me corrigem. São eles que quando eu erro, me fazem cair. São eles que quando eu me desvio, me fazem sentir o frio, o desespero e a solidão dos meus próprios erros nessa encarnação. Não é espírito bom, não. Espírito bom tenta nos orientar para voltar para o caminho reto. São os obsessores que puxam nossas orelhas. Aí quando eu escuto um deles dizendo assim, tá vendo? Ó, mesma pessoa. Aí eu sei que eu estou no caminho errado. Preciso me corrigir. Porque tudo que eu vejo errado nos outros, eu corrijo em mim. Eu não tenho poder de corrigir ninguém. Mediunidade é uma ferramenta de servidão. O médium que não é servidor, ele não merece ser médium. Ele é, mas não merece. E jamais ser chamado de médium de Jesus. Porque se Jesus, que foi o espírito mais evoluído que já botou os pés nesse planeta, tinha tempo para todo mundo, nunca negou e nem virou as costas ao sofrimento de ninguém, quem sou eu para fazer isso? De jeito nenhum. Eu digo sempre para os coordenadores, o caso eu converso muito com eles, com a Lu, sobre isso. Eu digo assim, ó, quando vocês marcam cirurgia espiritual e colocam lá a quantidade de vaga, não é limitando, não. É só para a gente ter uma noção de quantas pessoas vêm. Porque eu jamais, como médium, vou chegar para uma pessoa doente e dizer assim, olha, não tem mais vaga não, não venha não. Eu nunca vou variar isso. A gente já chegou uma vez lá em São Paulo, quando a gente estava fazendo cirurgia lá estava fazendo cirurgia espiritual lá no litoral de São Paulo, na cidade de Praia Grande, perto de vizinha ali a Santos.
tinha 70 pessoas, a casa tinha liberado 80 vagas, tinha umas 70 pessoas inscritas 3 dias antes. A gente já estava em São Paulo. Aí a gente desceu a serra, fomos para lá. Quando a gente chegou lá, o homem estava desesperado, o presidente da casa. Meu amigo, eu não sei o que fazer. Tem mais de 100 pessoas inscritas. Eu disse assim, e eu com isso? Mande esperar. Aí todo mundo se atendido. É para mandar voltar? Não, mandar voltar? De jeito nenhum. Começamos o trabalho às 7 horas da noite, paramos 1 hora da manhã. Sabe o que aconteceu nessa noite? O pessoal saía de lá, já se sentindo melhor, avisava para a família, aí a família todinha vinha. 190 atendimentos naquela noite. Eu me lembro de mal subindo a serra lá 2 horas da manhã, voltando para São Paulo, capital, que era onde ele estava hospedado. Aí você vê o Chico Xavier descia do carro, até chegar na mesa para ele fazer a psicografia, não dava 20 metros. Ele demorava 2 horas para chegar. Por quê? É um servidor, meu irmão. Tá aí o exemplo. Quer um exemplo? Tá aí. Eu me negar? Mas nunca. Médium. A mediunidade, ela vem como expiação. Se você servir, vem a evolução. Porque não existe nada mais produtivo para a evolução de um médium do que ele sê-lo, do que ele ser esse médium. Nada é mais produtivo na vida dele. Nada é mais produtivo para um médium do que trabalhar e servir para alcançar a sua própria evolução. É através dos exemplos que eu estou citando aqui, de Chico e de Divaldo, é através dos exemplos de bons médiuns que o mundo vai se tornando mais mediúnico. Menos dores, menos sofrimentos e muito mais alcance de bondade, que é isso que esse mundo precisa. Esse é o meu agradecimento a todos que ficaram aqui essa noite comigo. Peço perdão pelo horário que eu já estourei, mais uma vez. Peço desculpas. Aqui tem os nossos contatos. Aqui é o nosso e-mail. O WhatsApp lá do Brasil, que a gente usa. O nosso Facebook. O nosso Instagram mudou, viu, gente? A gente teve as páginas do Instagram sequestradas. E aí ele mudou, agora é Instituto Fritz Oficial. Tá? E esse é o nosso site. Eu botei assim um pouquinho de destaque nesse site, porque ele acabou de ser lançado. Foi lançado semana passada, a gente está muito feliz. Lembra do sequestro das redes sociais? Uma delas foi o site. Mas a gente conseguiu recuperar o nosso domínio, que é o mesmo, institutofritz.com, e ele está à disposição para vocês com informações sobre a agenda, palestras, os livros, sobre os seminários, sobre tudo que vocês precisam. E ali embaixo está o meu, tá? Vixe Maria, o bicho ficou aqui na frente. Tá ali, Roberto Barbosa Filho. Tá? Esse é o meu Instagram pessoal, por favor. Fiquem à vontade. Sempre que quiserem tirar uma dúvida, conversar sobre qualquer assunto sobre a mediunidade, por favor, não pensem 2 vezes. Estarei lá. Às vezes demora a responder porque eu estou dentro de avião. Às vezes eu estou em fuso horário diferente. Semana passada eu estava com 11 horas de diferença do fuso da minha casa. Então você imagina a loucura. Você está de manhã, né? Já está todo mundo se preparando para dormir. Aí era difícil responder o pessoal no ato, mas sempre respondo todo mundo. Tá? Isso é uma obrigação que eu tenho. E esses são os meus contatos. E, por favor, fiquem à vontade quando vocês precisarem falar comigo ou com o Instituto. Tá? Esses canais estão à disposição para que vocês possam usar. Tudo bem? Meus amigos, do fundo do meu coração quero agradecer a vocês. Quero pedir perdão por alguma frase que eu talvez tenha colocado um pouco mais de força, porque afinal isso aqui é um assunto muito, muito vivo para mim. Mas eu quero garantir uma coisa a vocês. 100% do que saiu hoje da minha boca é verdade para mim. Em nenhum momento. Talvez a forma que eu tenha passado não tenha sido a melhor, mas tudo que saiu de mim hoje é para mim verdade. Então, queria compartilhar minhas verdades com vocês. Eu me senti muito feliz. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra que tem meu rosto. Essa foto só tem 4 meses. Eu estava na Bélgica, na casa de uma amiga minha, e eu tive a notícia. Foi no dia que a gente conseguiu ganhar de volta as redes sociais do Instituto. Lembra, Carol? A gente estava na Bélgica, na casa do amigo meu, e a gente conseguiu resgatar as redes sociais. Já fazia um mês que a gente tentava e não conseguia. Aí conseguimos. E eu estava tão feliz. Aí a Carol foi e bateu aquela foto. E agora ficou uma foto mesmo. Eu estava muito feliz porque a gente conseguiu então resgatar esse canal de comunicação com vocês. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se eu preciso fazer mais alguma coisa. Preciso. O quê? A prece. É isso? Tá. Então, quero convidar todos para um passo coletivo. Pode ser, gente? E vamos todos nesse momento fazer uma prece. Não somente para pedir,
mas principalmente para agradecer. Buscar, nesse momento, uma conexão com Deus, onde Deus pode falar conosco através de nós, nos dando a possibilidade de encontrar não somente a nossa mediunidade ou a compreensão dela, mas mais importante do que isso, a utilidade dessa mediunidade, para que a gente aprenda que somente através do amor e da caridade, e no caso da mediunidade, da servidão, será possível a gente alcançar algum êxito nessa tarefa divina da mediunidade. Obrigado, Divino Mestre Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelos teus ensinamentos. Tu que esteve na terra, desmaterializando as virtudes e tornando o amor, o perdão, a bondade, a beneficência, os verdadeiros alicerces da edificação do reino de Deus dentro de nós. Com certeza, Senhor, somos muito responsáveis pela nossa própria evolução. Mas também, ao desenvolver a nossa própria evolução, mais e mais responsáveis nos tornamos pela evolução desse planeta, dos nossos irmãos e principalmente aqueles que estão ao nosso alcance. Tu, Cristo, chamou a todos eles de próximo. O próximo é a família, são os amigos, os inimigos, todos aqueles que nos cercam, que de alguma forma podemos não só tocar fisicamente, mas influenciar. E que essa influência, que essa palavra seja de amor. Que o exemplo seja de amor. Que a bondade faça com que o amor desperte também no coração de todos que nos enxergam, que nos seguem, que nos admiram e que nos odeiam. Que seja o amor a única ferramenta que realmente transforma a alma humana e eleva cada um de nós para mais próximo de Ti, Mestre Jesus. E é por isso que Te agradecemos, porque ao mesmo tempo que nos dispensaste a terra, a missão de evoluir pessoalmente, nos deste também a confiança para ajudar a evolução dos nossos irmãos. Obrigado pela mediunidade, que ela possa servir de nós, mesmo que pareça uma pequena chama ainda, mas em qualquer escuridão, um fósforo aceso consegue iluminar. Que nós possamos usar essa luz para a nossa própria iluminação, para ajudar as outras pessoas, aliviando as dores, renovando a esperança, renovando a fé, e assim transformando o mundo num mundo mais próximo do reino de Deus, que sabemos que há depois dessa encarnação. Amado Mestre Jesus, nessa noite de agradecimentos te pedimos, protege essa casa, os seus voluntários, os seus trabalhadores, pessoas realmente dedicadas ao amor, pessoas que vivem fazendo e trabalhando na obscuridade, ali nos bastidores, sem ninguém saber, para transformar esse ambiente tão saudável, tão acolhedor, em tanto amor, em tanto carinho. Muito obrigado a todos eles por nos receber aqui 2 vezes ao ano, abrindo as suas casas espirituais, com o mesmo amor que abrem suas casas materiais e os seus corações, para nos receber com um abraço, com carinho e com a possibilidade do trabalho. Que o trabalho redentor seja, sim, a porta ou a escada que precisamos abrir ou subir na direção da nossa própria evolução, para que nos sintamos felizes por termos conquistados com amor e trabalho, com muita honra e honestidade, cada uma das etapas da nossa reconciliação com a lei de Deus. Obrigado, que Deus nos abençoe e nos proteja, e que um passe de amor seja distribuído a todos nós, para que no momento que saímos dessa casa, levemos conosco esse brilho amoroso divino, e assim, reconfortados, retornaremos um dia com certeza, para poder alimentarmos ainda mais a nossa alma com esse alimento glorioso que vem de Deus através do Evangelho do Cristo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.